Vera não tá conseguindo entrar direto. Sim, ela apareceu aqui para eu Ah, aceitar, só que aí quando eu cliquei, ela não entrou. Pede para ela continuar tentando tá. que eu aceito. Bom, eu só vou abrir aqui meu plano de ensino para eu poder mostrar para vocês o conteúdo que está planejado para a prova, né? Ó, os capítulos do livro que vão cair na prova são. Eles não estão no plano de ensino, desculpem. Mas vai cair a evolução da ciência psicológica. Eu vou colar aí no chat para vocês. Mas eu vou colocar no Ava também. E também vai cair aquele artigo que a gente falou na primeira aula, que é o Diálogos da Psicologia com a Enfermagem em Tempos de Transição Paradigmática. A maior parte desse conteúdo eu expliquei em sala, né? Que é o conteúdo do primeiro bimestre. Então, tem uma coisinha ou outra que a gente não falou em sala e falou por aqui. Então, algumas coisas têm até aula gravada para vocês reverem já. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar respondendo o estudo dirigido, que é o mesmo conteúdo que vai cair na prova. Então, tirando as dúvidas do estudo dirigido, eu acho que é mais simples de vocês poderem responder a prova. Uma questão que foi problemática para a maioria da turma foi o seguinte: ao invés de vocês responderem com as palavras de vocês, vocês copiaram o trecho do livro exatamente igual e colaram lá. Não pode ser assim, tá? Eu considerei, porque vocês fizeram sozinhos, era para a gente fazer juntos em sala de aula, para eu dar o estudo dirigido e vocês responderem comigo na sala, mas isso não se faz, tá? Estudo dirigido de qualquer disciplina, vocês precisam escrever com as palavras de vocês. Eu não descontei a maioria das notas, eu descontei sim de quem eu achei resposta na internet, né? Aqueles sites Passei Direto, Trabalhos Feitos, ponto não sei o quê, Brainly, é assim, vocês já estão no quarto semestre, né? Não dá para pegar trabalho pronto na internet. Então, os que eu encontrei, eu zerei a questão. Pode falar. Professora, Hum. nós fizemos nosso trabalho em grupo e das questões que eu respondi, uma delas, eu só não respondi uma, eu respondi todas, a maioria, em grupo. Aí uma que eu não respondi, tudo bem, essa aí eu não vou questionar. Mas uma das questões que a senhora zerou minha
A senhora colocou em relação ao site lá. Só que eu Hum, não faço trabalho pesquisando na internet. A minha resposta eu peguei do livro, eu tenho até o trecho do livro, entendeu? A página. uhum. Eu não tenho esse costume de pesquisar na internet. Se ela colocou o site lá, se tá aí no site igual, eu não sei, mas no livro tem igual como eu coloquei. E a senhora zerou a minha questão. Tá bom, eu revejo, não tem problema. Tudo bem. É, tá, eu vou começar com as questões da prova. Aí no final da aula eu olho a sua nota, tá bom? Antes da Tudo gente bem. encerrar. Então, no estudo dirigido, a primeira questão que tem lá para ser respondida é: quais os critérios que a psicologia deveria satisfazer para adquirir o status de ciência? Essa questão é muito parecida com outra que está aí para baixo, e tudo bem, é isso mesmo. Então, os critérios que a psicologia precisava satisfazer são os critérios para que um conhecimento seja considerado científico. Ou seja, a psicologia precisava definir um objeto específico, ela precisava ser composta de uma linguagem rigorosa, precisava ter métodos e técnicas específicas, precisava se caracterizar como um processo cumulativo do conhecimento, precisava ter objetividade, né? Essas são as características do conhecimento, do conhecimento científico, né? Então, a psicologia tinha que ter essas características. Quando o que vocês responderam lá, que tá, mesmo que não tenha todas essas características, eu considerei, tá? Então, é mais ou menos esse o caminho. Tem que ter o, o- essas características. A segunda, que é quais as condições econômicas e sociais da Grécia que propiciaram o início da reflexão sobre o homem. Essa questão, é, essa questão, a gente está aqui pensando sobre o contexto que existia na Grécia e que favoreceu que eles começassem a refletir sobre o homem. Então, no texto, ela explica, na parte onde ela fala mesmo sobre quer ver? Na parte onde ela fala sobre a antiguidade mesmo, os gregos, enfim, sobre a história da psicologia desde da Grécia, né? É no outro capítulo, não é no primeiro que eu citei, não. É, ela diz que não tá aparecendo para mim, Leidiane. Quando vocês pedem, aparece uma janelinha aqui para mim. Fulano deseja participar da chamada. Aí eu tenho que aceitar. Se não aparecer para mim, não tem como eu aceitar. Eu acho que é a internet dela que não tá conectando ela à nossa chamada. Porque quando conecta já aparece aqui. Então, aí na Grécia, então, quando eles começaram, eles já tinham desenvolvido soluções para os problemas práticos deles. Então, tinha é, se estabelecido uma arquitetura que atendia as necessidades deles, já tinha alguns conhecimentos matemáticos que resolviam os problemas de de administração que eles pudessem ter em relação à produção de coisas que eles plantavam, por exemplo, ou que eles produziam, já tinham coisas que conseguiam proporcionar a sobrevivência das pessoas, né?
tinham alguns conhecimentos de astronomia que ajudavam eles a se orientar em relação ao plantio e à colheita dos alimentos. Então, as coisas práticas já estavam encaminhadas, vamos dizer assim. E aí sobrava tempo e disposição e conhecimento para que eles destinassem a reflexão sobre o homem. Ela fala assim, para pensar nas coisas do espírito, que se acreditava que o espírito do homem que deveria ser explicado e estudado, né? Então, era mais ou menos isso. O contexto, as condições que eles vivenciavam naquele momento favorecia com que eles pudessem fazer uma reflexão sobre por que o homem é como é, por que pensa, por que se comporta, como sente, como adquire conhecimento, que eram essas questões que eles faziam lá naquela época. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderem, vocês me avisam. Tá? A terceira questão é... Professora, desculpa te interromper. Pode falar. Não. Antes da terceira questão, eu não entendi, eu fiquei um pouco em dúvida da primeira. A segunda eu entendi, porque eu lembro que a gente falou até dentro de sala, mas a primeira eu não entendi muito bem. Qual parte que você não entendeu? O que você colocou na sua? Você quer contar? Eu tentei achar aqui no Ava as minhas questões, mas eu não achei disponível para mim ver. Tá disponível? Sim, é para estar no mesmo lugar que vocês responderam. Dessa vez eu não encontrei. Você entra na sua questão, bem do lado direito, na parte superior, está lá marcado o que você acertou e o que você errou. No lugar que você enviou o questionário. Eu vou tentar mostrar como é que aparece aqui para mim. Eu não sei se é igual aparece para vocês. Ah, eu achei, eu acho. Achou? Achei, prof. Ah, então tá. Ah, sim, eu coloquei isso. Objetivo específico, linguagem rigorosas, métodos e técnicas específicas para um processo cumulativo de conhecimento e ter objetividade. Isso. Por que que são esses os critérios? Eles não são aleatórios, né? Os critérios são esses porque para um conhecimento ser considerado científico, ele precisa ser verificado por embasamento, outra né? pessoa. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa sobre, sei lá, impactos psicológicos da pandemia, né? Eu não posso simplesmente colocar coisas que eu acho, porque se outra pessoa achar, pode ser que ela ache diferente de mim, e a gente vai chegar a resultados diferentes, né? Eu preciso seguir esses critérios, então, a objetividade, a linguagem rigorosa, para que outra pessoa que tente fazer uma pesquisa inspirada na minha também possa chegar aos mesmos resultados. Se ela trilhar o mesmo caminho que eu, ela tem que chegar num resultado semelhante ao meu. E aí, para isso, precisa seguir esses critérios: a linguagem rigorosa, objetiva, um método específico, um objeto de estudo específico, um processo cumulativo do conhecimento. Então, o que eu estou produzindo agora complementa conhecimentos que já foram produzidos antes, e se alguém continuar estudando isso, a pessoa vai dar continuidade ao que eu fiz. Então, é nesse sentido de ser processo cumulativo. Entendi. Tá? A gente estava indo para 3, né? Como a produção do conhecimento está relacionada às condições materiais do momento histórico em que ela se dá. Exemplifique. Eu expliquei essa questão em sala de aula também, quando eu falei da Idade Média e de como que era o conhecimento na Idade Média, eu falei. Só que
quase todos vocês colocaram uma coisa que eu nem sei o que que é. Uma resposta que eu não sei não sei de onde vocês tiraram, se foi de outra parte do livro, ou se a maioria de vocês colocou exatamente escrito da mesma forma. Está relacionada através de seus originadores. O que que são originadores? Sendo eles seres humanos que, para criar determinados objetos ou feitos de qualquer natureza, precisaram de discussões. Eu estou lendo uma resposta aleatória, tá? Não da Priscila, de um de vocês. Precisaram de discussões envolvendo inúmeras ideias diferentes. Isso se dá com troca de conhecimentos, criando assim descobertas históricas, pois cada ser possui experiências em alguns conhecimentos, chegando à conclusão que a riqueza gera crescimento. Este crescimento exigia questões práticas da arquitetura, da agricultura, organização social, e para que tudo isso fosse concretizado, necessitou-se de produções desses conhecimentos. Eu não entendi o que isso quer dizer, o que essa resposta quer dizer, mas não é essa a resposta de qualquer forma. Porque eu estou perguntando das condições materiais, né? Qual que é a relação do que eu produzo de conhecimento com as condições materiais do momento histórico em que essa produção do conhecimento acontece? Eu lembro de ter explicado isso também por aqui. Deve ter um vídeo de alguma das primeiras aulas que a gente teve online em que eu falo disso. Porque vamos pensar primeiro nas condições materiais. O que são condições materiais? São condições como as que os gregos tinham para produzir reflexão sobre o homem. Então, as condições materiais são o contexto onde a gente está. Que contexto é esse? Hoje, qual é o contexto que a gente está vivendo? A gente está vivendo uma pandemia, né? Isso é uma condição material, uma coisa que está acontecendo na realidade, né? Não é uma coisa que depende dos originadores da minha cabeça, do homem que tem experiência diferente, não é isso. É a situação que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo uma crise econômica, uma crise política, uma pandemia, isolamento social, não tem equipamento de segurança para os profissionais de saúde. Vou considerar só isso, só essas 5 coisas, para pensar nas condições materiais do tipo de conhecimento que está sendo gerado agora. O conhecimento, as pesquisas que estão sendo feitas agora a respeito da saúde, todas elas buscam respostas em relação ao coronavírus, que é a situação material que a gente está vivendo agora, né? Não tem dinheiro para investir em pesquisa. O nosso governo não está investindo em pesquisa. Já há anos não está. Agora, então, piorou. Numa crise econômica, não tem dinheiro para investir em pesquisa. Então, o que está acontecendo? Os nossos pesquisadores estão tentando desenvolver respiradores de baixo custo. Eles estão tentando desenvolver equipamentos de proteção para os profissionais de baixo custo. As universidades que têm algum recurso para poder investir nessa pesquisa estão fazendo as pesquisas, fazendo os estudos e entregando os resultados direto para quem precisa, para o grupo que precisa. Por exemplo, produzindo esses respiradores de baixo custo, respirador manual e aquela máscara que é de acrílico, né? Eu vi, tem uma universidade, eu acho que é a UFMT de Barra, que estava produzindo e entregando para os hospitais da região lá, né? Então, um professor é responsável por essa produção, por esse estudo, por produzir esse objeto do conhecimento, ou seja, é uma máscara que foi originada do pensamento científico, né? O resultado que vai estar lá na prática para o profissional que está de saúde que precisa estar na linha de frente atendendo as pessoas que estão contaminadas, né? Ela surgiu
dos estudos desses grupos de pesquisa, que tentaram encontrar uma coisa de baixo custo. E por que de baixo custo? Porque não tem dinheiro para investir na pesquisa, né? A gente não tem como investir em coisas que sejam muito caras, né? Nesse momento. Então, se não existisse coronavírus, vocês acham que ia estar sendo feito esse tipo de pesquisa? Não, ia estar sendo feito outro tipo de pesquisa para atender outra necessidade. Se não tivesse coronavírus, você acha que as pessoas iam estar se perguntando se cloroquina cura coronavírus ou se azitromicina cura coronavírus? Não, porque não ia ter o contexto motivador para se falar disso, não ia ter a pergunta para poder ser respondida. Então, a condição material é justamente essa pergunta. É o que a gente precisa e o que a gente pode oferecer para que a pergunta seja respondida. Então, a resposta dessa questão, como a produção do conhecimento está relacionada com as condições materiais do momento histórico em que ela se dá, a produção do conhecimento está relacionada com questões econômicas do nosso contexto, se tem dinheiro ou não para investir em determinadas coisas. Se a pessoa que tem dinheiro, por exemplo, o Estado não está tendo dinheiro para investir, mas se uma empresa quiser investir numa pesquisa, ela pode dar esse dinheiro para um grupo de pesquisadores realizar uma pesquisa. Só que essa empresa, ela vai investir numa pesquisa que ela está interessada em saber, né? Então, por exemplo, vamos supor que o Univag invista numa pesquisa sobre coronavírus. Talvez o Univag vai investir dinheiro numa pesquisa que atenda também aos problemas dela enquanto instituição, né? Então, que problemas seriam esses? Será que quantos alunos dentro de uma sala de aula presencialmente é seguro de ter sem que haja transmissão do vírus? Então, só vão pesquisar isso se o investimento financeiro para fazer essa pesquisa vier de um lugar que está interessado em saber disso. Então, depende da onde que esse dinheiro saiu para saber se a produção de conhecimento vai ser sobre isso ou sobre aquilo, né? Depende do momento político também. Por exemplo, o nosso governo defende o uso de uma medicação que não tem comprovação científica de que ela funciona, né? Não tem comprovação científica. Se o governo quiser comprovar que existe uma eficiência, uma eficácia no uso da medicação que ele defende, né? Então ele vai ter que investir dinheiro não na produção de conhecimento sobre, sei lá, sobre azitromicina, sobre a S infantil, sobre, sei lá, sobre qualquer coisa. Eles vão investir dinheiro sobre a medicação que eles acreditam que funciona, para se comprovar que funciona, né? Não estou dizendo com isso que a pesquisa vai ser manipulada, mas a gente só vai tentar responder essa pergunta a partir de um investimento de quem pressupõe que ela funciona, de quem pressupõe essa resposta, né? Então, assim, a necessidade do contexto tem a ver com a necessidade da comunidade, do grupo, né? Do país, daquele grupo de pessoas, né? Tem a ver com o investimento financeiro, tem a ver com questões sociais, né? Lá na Idade Média, por exemplo, que foi quando eu dei esse exemplo, lá na Idade Média, a Igreja Católica não permitia que se fizesse pesquisa com seres humanos, não podia usar cadáveres nas pesquisas, né? Então, a produção de conhecimento era limitada, porque não tinha como entender a anatomia naquela época sem utilização dos corpos, né? E a igreja proibia, condenava, acreditava que era pecado essa prática. Então, uma questão cultural interferindo diretamente na produção de conhecimento. Se ninguém tivesse, se não tivesse havido essa quebra lá antigamente, no Renascimento, e não tivesse a possibilidade de estudar anatomia com os corpos das pessoas,
hoje vocês não estariam estudando com boneco, porque para entender para produzir um boneco que é um manequim, uma peça como as que vocês usam no laboratório, que seja minimamente semelhante ao corpo humano, que sirva de fato para que ela se propõe, que é que vocês entendam o funcionamento do corpo humano, precisou alguém estudar o corpo humano de verdade, né? Então, são essas questões. Se hoje, por exemplo, surgisse uma lei que proíbe a pesquisa com cloroquina, por exemplo, ninguém vai produzir conhecimento sobre isso, porque não tem como, o nosso contexto não permitiria se houvesse isso, né? Se houvesse essa determinação. É um exemplo fictício nesse caso. Mas é isso. Então, os fatores econômicos, políticos e sociais, as necessidades, as demandas do grupo que direcionam o conhecimento que vai ser produzido. Porque o conhecimento busca responder à demanda da sociedade, busca responder às demandas que a gente tem, né? O que eu mais queria saber é como resolver o problema que a gente está vivendo. Se eu fosse uma cientista, se eu fosse uma pesquisadora da área da medicina, da farmácia, sei lá, se eu fosse virologista, toda a minha dedicação estaria voltada para isso nesse momento, né? Para entender como minimizar os impactos na saúde do paciente, como minimizar o contágio, como produzir uma vacina, como produzir um remédio. Os psicólogos que estão dedicados à pesquisa estão tentando entender também como ajudar as pessoas a lidar com os impactos psicológicos, entender quais são os impactos psicológicos que essa situação tem sobre a gente. Então, assim, se não fosse isso que a gente está vivendo, a gente estaria produzindo outro conhecimento. Essa é a relação. É uma relação direta. Então, era isso que eu queria que vocês tivessem respondido nessa questão. Vocês entenderam? Ou ficou confuso? Agora, a senhora falando assim, eu entendi. Essa foi a única questão que eu não consegui responder. Uhum. Aí a minha colega arrumou essa resposta. Aí a senhora falou que está errado. Foi essa que a senhora leu. Que está errado Não, e mas é tem mais de copiado. uma igual a essa. E é Tem mais de copiado da internet. Que a senhora colocou lá. Entendeu? Essa eu não tinha entendido, por isso que eu não fiz. Tá. A 4 pergunta a mesma coisa que a número 1, só que em outras palavras. Quais as características atribuídas ao conhecimento científico? Que foram as características que eu falei. Especificar um objeto de pesquisa, objetividade, linguagem rigorosa, processo cumulativo do conhecimento, métodos específicos. Quando eu terminar de falar do estudo dirigido, eu vou explicar de novo o conhecimento científico com base no que está nos slides que eu passei para vocês. A5. Quais são os possíveis objetos de estudo da psicologia e o que é subjetividade? Os possíveis objetos de estudo da psicologia que a Ana Bock apresenta são a consciência, o inconsciente, a personalidade, o pensamento, a subjetividade. Ela dá vários exemplos, né, de objetos de estudo que podem ser adotados como objeto de estudo da psicologia. O comportamento, né? Como eu disse para vocês, a psicologia tem várias abordagens teóricas. Cada abordagem teórica dessas adota um objeto de estudo como o seu, né? Então, por exemplo, a psicanálise tem como objeto de estudo o inconsciente. A análise do comportamento tem como objeto de estudo o comportamento. A psicologia, como chama aquela psicologia que está no outro texto que a gente vai trabalhar daqui a pouco? Tem uma outra abordagem teórica que estuda a relação entre as pessoas. O objeto de estudo é a relação entre as pessoas, né? Então,
apesar de terem vários objetos possíveis, é um objeto específico para cada abordagem. Então, por isso, se entende como ciência, né? E aí, o que que é subjetividade? A subjetividade é o nome que a gente dá para toda a complexidade do que uma pessoa é, né? Então, o seu jeito de ser, de falar, de pensar, o seu comportamento, tudo isso, o jeito que você sente, né? O jeito que você expressa a afetividade, tudo isso pode ser resumido em uma palavra, que é a subjetividade. E a subjetividade é o objeto comum da psicologia, o objeto de estudo comum da psicologia. Para todas as abordagens teóricas, elas concordam com esse termo, subjetividade. Então, foi um nome dado para juntar todos esses fenômenos psicológicos e aspectos, dimensões do ser humano, né? Que trazem, que dizem quem a gente é, que dão a singularidade a quem a gente é. E aí a pergunta, por que a subjetividade não é inata? Ou seja, você não nasce com ela, né? Não é nascida já. A subjetividade é construída. Ela se constrói a partir das nossas experiências, a partir das nossas vivências. Então, a nossa subjetividade tem a ver com a nossa história de vida individual, tem a ver com o mundo em que a gente vive, com os aspectos culturais, né? Tem a ver com questões biológicas, tudo isso forma a subjetividade. Então, ela é construída ao longo da vida. Porque as práticas místicas não compõem o campo da psicologia científica. A psicologia científica é aquela que atende aqueles critérios, os critérios de ciência. As práticas místicas não atendem esse critério de ciência. Elas não têm linguagem rigorosa, objetividade, não têm objeto de estudo específico, não são um processo cumulativo de conhecimento. Então, por isso, elas não podem fazer parte do campo da psicologia. Então, se eu colocar uma pergunta lá na prova, por que não sei, não consigo lembrar de nenhuma terapia alternativa. Por que que o reiki não é conhecimento da psicologia, por exemplo? Existem estudos em desenvolvimento, existem. É uma prática que é adotada até pelo SUS aqui em Cuiabá, é oferecido, né? Em alguns lugares. São práticas integrativas, então não tem só o reiki, tem outras práticas também. Mas por quê que não compõe o campo da psicologia? Porque não tem essas características de ciência, né? Assim como constelação familiar também não tem, coach também não tem. Então, essas práticas alternativas não compõem o campo da psicologia científica porque elas não atendem aos critérios de ciência. Essa é a resposta mais simples, porque elas não atendem aos critérios do que é uma ciência. A 8, eu dei de presente a pergunta para vocês, porque a pergunta é: explique o que você entendeu por visão de mundo. Então, eu não dei errado para ninguém nessa questão, né? A autora explica um pouco sobre isso, mas eu não considerei errada nenhuma das respostas. A maioria de vocês escreveu como está no livro, alguma coisa tipo: a visão de mundo é um conjunto de conhecimentos adquiridos durante a vida, ao longo da vida, né? Que é composta por saberes
mais especializados, de acordo com a sua experiência, é, e a forma de entender o mundo. É mais ou menos isso que se deu como resposta. A relevância dessa pergunta é que ela propõe uma reflexão da diferença entre visão de mundo e um conceito, um conhecimento científico, né? A nossa visão de mundo é uma visão, é um conhecimento do senso comum, né? Não, enquanto que a ciência tem aqueles critérios específicos, né? Para ser dita ciência. Deixa eu ver o documento onde eu falo de ciência para eu poder mostrar para vocês. Só para reforçar esse assunto, que eu acho que é importante vocês saberem. Esse slide aqui eu mostrei para vocês em sala de aula. Usei ele com vocês ainda em sala de aula. Então, para não esquecer, para vocês terem a oportunidade de anotar aí, para vocês lerem e apresentarem alguma dúvida e eu poder responder ainda, né? O que é ciência? A ciência se compõe de um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade, o objeto de estudo, expresso por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Esses conhecimentos devem ser obtidos de maneira programada, sistemática e controlada, para que se permita a verificação de sua validade. Então, o senso comum, eu posso observar a realidade à minha volta e chegar a algumas conclusões. Para eu tornar essas conclusões que eu cheguei científicas, a observação que eu preciso fazer, por exemplo, da realidade, precisa ser programada, sistemática e controlada. Ou seja, eu preciso ter uma maneira de mensurar o que eu estou falando. Por exemplo, aqui na minha casa, com base no meu conhecimento de mundo, na minha visão de mundo, na minha experiência, eu sei que em determinada época do ano, entra sol por essa janela aqui do meu quarto, e o sol pega lá na outra parede do meu quarto, que era onde eu estava sentada antes, quando eu comecei a dar aula para vocês por aqui. Depois, como pegava sol lá à tarde, eu mudei minha mesa de lá para cá. Só que agora o sol já está pegando aqui. Então, eu cheguei à conclusão, com base na minha observação, que, sei lá, talvez não, né? Com certeza, por causa do movimento de translação da Terra, o Sol entra aqui e pega nessa parede. Para esse conhecimento ser científico, eu precisaria pegar o que foi produzido antes, em relação ao movimento do Sol, quer dizer, ao movimento da Terra em relação ao Sol. Eu poderia estudar um pouco de arquitetura para entender como que pela janela ele afeta dentro do ambiente. Aí eu poderia anotar sistematicamente que dia, quantos centímetros por dia o sol se movimenta dentro da minha casa, que dia do ano que ele está pegando sol lá na outra parede e depois começa a pegar aqui. Aí eu poderia dizer que é um conhecimento científico. Vocês percebem a diferença? Eu só fiz uma observação e cheguei a uma conclusão aqui. Significa que essa conclusão está errada? Não. Só que ela não é científica. Para ela ser científica, ela precisa ter todas essas características que eu falei. Porque, como eu falei na hora que eu fui explicar esses critérios, né?
não é por acaso, os critérios não são aleatórios. A ciência precisa ser assim para que haja avanço, para que ela possa crescer, para que possa ser, de fato, um processo cumulativo de conhecimento e não uma coisa estática. Ser estático não é característica da ciência. Ela está sempre em evolução. Então, elas precisam ser passíveis de verificação. Outra pessoa que fizer o mesmo estudo que eu precisa chegar a uma conclusão semelhante à que eu cheguei, senão invalida o meu estudo. E isenta de emoção. Ou seja, não pode ser porque, por exemplo, agora eu quero muito que haja uma cura para o coronavírus. Eu quero muito, eu estou desesperada, eu enquanto pesquisadora. Aí eu pego e faço uma pesquisa sobre chá de alho. Chá de alho cura coronavírus? E aí, porque eu quero que seja verdade essa afirmação, aí eu acabo ignorando o resultado que me diz que isso não se sustenta, que não é verdade, que não se cura coronavírus com chá de alho, né? Então, eu ignoro essa conclusão a qual eu cheguei, e aí eu continuo testando desesperadamente, porque eu quero chegar na resposta que eu desejo, e não na resposta objetiva. Isso acontece muito, mas não pode acontecer. Então, se tiver uma pergunta lá na prova, quais são as características da ciência? A resposta que eu quero é essa daqui: objeto de estudo específico, linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicas, é um processo cumulativo de conhecimento e a objetividade. Aí, falando do objeto de estudo da psicologia, olha a definição de subjetividade que ela traz aqui. Nossa matéria-prima é o homem, em todas as suas expressões, as visíveis do nosso comportamento, as invisíveis, que são os nossos sentimentos, pensamentos, emoções, as singulares, porque somos o que somos, porque que cada um de nós é diferente, né? As genéricas, porque todos somos assim, porque que a gente tem essas semelhanças, o homem corpo, o homem pensamento, homem afeto, homem ação, tudo isso está sintetizado no termo subjetividade. Então, se vocês quiserem responder essa pergunta usando o que está escrito aqui, vocês podem dizer que a subjetividade é o termo que define todas as expressões do homem, as expressões de sentimento, de pensamento, de comportamento, as expressões únicas e as expressões que são do grupo. O termo subjetividade resume tudo isso. Então, é o que nós somos, é resultado das nossas experiências. Essa aqui é uma outra definição que vocês podem usar também. É o mundo de ideias, significados e emoções construído pelo sujeito a partir de suas relações sociais e constituição biológica. Isso é subjetividade. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de falar de alguma coisa em relação a este assunto.
Tô olhando um resumo aqui para ver se eu falei de tudo com a revisão. E aí, eu já explico caso tiver alguma coisa. Isso, tá certo. Só falta falar do outro texto que não tá no livro. Vocês têm alguma dúvida em relação a esses assuntos? A evolução da psicologia como ciência, é, a transição que aconteceu desde lá da filosofia até o, o início do século XIX, que é quando a psicologia passa a ser reconhecida como uma ciência. Eu estou abrindo aqui o meu YouTube A, lou- para eu achar o vídeo que fala disso. Pode falar. a loucura então não vai cair? Não, a loucura é do segundo bimestre. Entendi. Aí, quando for sinalizado o momento que vai ser a segunda prova, né? Porque eu ainda não sei, aí a gente retoma e faz revisão desse conteúdo também. Ó, esse vídeo que eu tô mandando para vocês no chat, ele tá no AVA, eu disponibilizei lá naquela época que foi dada essa aula, mas nele eu falo um pouco dessas questões, de novo, caso vocês tenham dúvida. Mas essa gravação aqui de hoje também vai ser colocada no AVA, então vocês têm várias opções para ver lá as explicações. Tá, desse assunto, então, vou passar para o outro, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse, pode perguntar mesmo assim, não tem problema, tá? O outro livro, o outro texto, deixa eu abrir ele aqui, é esse da Psicologia, Enfermagem e Psicologia em Tempos de Transição Paradigmática. É um artigo que eu expliquei na primeira aula que a gente teve, presencial mesmo. Aqui, Diálogos da Psicologia com a Enfermagem. Responsabilidade pessoal. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês poderem ver a carinha do texto, que eu acho que vocês já têm, mas só para ter uma ideia. É esse aqui, o primeiro texto que a gente usou na disciplina. Eu lembro que eu escrevi no quadro alguns tópicos sobre ele. Eu vou falar dele de uma forma resumida. As autoras trazem que mudou o paradigma, ou seja, a ideia que se tinha a respeito da saúde, né? Antigamente, o trabalho dos profissionais de saúde, como, de uma forma geral, mas também da enfermagem, era voltado mais para a doença, para a parte do corpo do paciente que estava com problemas, né? Isso lá atrás. Hoje, de uns anos para cá, de algumas décadas para cá, tem surgido a preocupação de pensar no sujeito, no paciente que está ali, né? De pensar que você não está tratando a perna do paciente, você está tratando o paciente todo, né? Aquela perna, ela faz parte do sujeito, ela faz parte do corpo de um sujeito que é uma pessoa que tem história de vida,
que tem família, que tem medos, que tem desejos, que tem subjetividade. Então, é, é dessa transição que ela está falando. Mudou um pouco essa ideia. E com isso, a gente muda um pouco a noção de responsabilidade pela saúde do paciente, né? A saúde essa noção de responsabilidade, quando a gente trata como responsabilidade pessoal, ou seja, a responsabilidade pela saúde é do paciente, essa é uma perspectiva individualizante, que a gente chama. Então, o adoecimento do paciente é de responsabilidade dele, e só dele. Qual é o problema em tratar a responsabilidade pelo adoecimento como uma questão do paciente? O problema é que outros fatores podem interagir com a saúde, né? Outros fatores podem me fazer adoecer, que não só a minha responsabilidade sobre isso, que não estão no meu controle, né? Por exemplo, eu não vou nem falar de coronavírus agora, porque realmente não tem como falar de responsabilidade pessoal. Em parte tem, mas não vou nem entrar nesse mérito. Vou falar de, sei lá, dor nas costas. Que pode ser uma demanda. Se eu tratar a dor nas costas como uma coisa que é responsabilidade pessoal do paciente, minha, né? Então é culpa minha a minha dor nas costas. É responsabilidade minha. Eu deveria ter feito algo de diferente para não sentir isso, né? Só que eu estou trabalhando de uma maneira que eu preciso ficar muito tempo sentada numa cadeira, né? Eu não estou podendo fazer atividade física porque eu não posso sair de casa. Então, será que é só responsabilidade minha a, a, a minha dor nas costas? A consequência disso é que, se a gente entende como responsabilidade do paciente, a gente, enquanto profissional de saúde, meio que abre mão de tentar solucionar o problema, né? Ah, esse paciente é ele que está fazendo isso. Então, a gente trata do que aparece ali, mas a gente não tenta entender o contexto que produziu aquela doença, aquele sofrimento, aquela dor. A gente não tenta entender o contexto, porque é responsabilidade do paciente. A gente supõe que é responsabilidade do paciente. E para o paciente, a consequência disso é que gera culpa, gera ansiedade, pode gerar problemas de autoconfiança, frustração, vergonha. Então, quando o paciente apresenta de novo, vamos supor um paciente que tem diabetes, e aí ele precisava fazer uma dieta para controlar a diabetes e tomar a medicação. E aí a glicose dele sobe, mesmo com ele achando que ele está fazendo a dieta correta, né? Então ele vai se sentir culpado, ele vai achar que nada do que ele fizer, do que ele faz, está adiantando para manter a saúde dele. Essa é uma perspectiva possível. A outra perspectiva é a de responsabilidade na relação do paciente com o mundo, né? Então, por que ele tem diabetes? Como que ele desenvolveu? Foi por causas genéticas? Foi por... geralmente tem uma carga genética importante, né? Tem uma relação hereditária aí. Então, o que é hereditário não é escolha do paciente e não tem como ser responsabilidade do paciente, né? E ele saber disso é importante para que ele se responsabilize pela saúde dele, mas ao mesmo tempo não carregue isso como uma carga, né?
de responsabilidade só dele. Então, dentro dessa noção de responsabilidade pessoal, né, sobre a sua própria saúde, as consequências são essas: frustração para o paciente, vergonha, não adesão ao tratamento, porque ele acha que já não está funcionando mesmo, então não precisa aderir ao tratamento, né? Ele pode deixar de frequentar o serviço, por exemplo, ele foi até o serviço. Você, como enfermeira, deu as recomendações de como ele deve se cuidar para ele não voltar a ter aquele sintoma novamente. Pode ser que ele se sinta tão envergonhado por achar que ele não cuidou da própria saúde direito, que ele nem vai voltar lá para pedir ajuda quando ele precisar, né? Por isso que a nossa relação com o paciente não pode permitir julgamento, né, da situação. E aí, a outra perspectiva é a de responsabilidade compartilhada, que eu estava falando, de entender o adoecimento como uma questão que tem a ver com as três, assim como a subjetividade é multideterminada, o adoecimento também é. Então, tem questões que são da escolha do paciente, que são da responsabilidade do paciente, sim. Mas tem questões que são da responsabilidade, por exemplo, do profissional que atendeu. Tem questões que são responsabilidade da comunidade onde ele vive, das condições, do contexto em que ele vive e que favorecem o adoecimento dele. Tem questões que são econômicas, de ele ter ou não dinheiro para poder realizar compartilhada. Por exemplo, uma pessoa procura o serviço de saúde, procura vocês com uma ferida, e essa ferida precisa ser tratada. Você vai, faz o procedimento que é necessário, cuida, explica para essa pessoa o que ela tem que fazer para continuar cuidando em casa, oferece a medicação necessária para que ela faça esse cuidado, né? Vamos partir da ideia que a unidade de saúde que vocês trabalham é uma unidade de saúde pública e oferece a, a medicação pelo SUS, então a pessoa vai levar a medicação para casa para ela poder fazer. Só que ela mora num lugar que não tem saneamento básico. O banheiro dela é um banheiro, é um cubículo fora da casa que não tem, é só um buraco no chão onde ela faz as necessidades dela e fica lá. Só isso, vocês sabem, talvez não, a enfermagem entende muito mais desse assunto do que a psicologia, né? De entender que esse ambiente pode contaminar a ferida, que pode prejudicar o fechamento dessa ferida, que pode dificultar a cicatrização da ferida, mesmo com o paciente fazendo o cuidado como você explicou. Então, isso é uma questão que mostra para gente que está para além da responsabilidade dele, certo? Outro exemplo. Esse eu acho que eu falei em sala de aula e vocês vão lembrar. Eu tive uma professora na faculdade que essa história foi ela que contou em sala de aula e eu estou repassando a história dela para vocês. Ela tinha estagiários que atendiam na defensoria pública. Então, os estagiários lá atendiam os estagiários do direito, atendiam as demandas jurídicas daquelas pessoas que procuravam, e os estagiários da psicologia estavam ali disponíveis, muitas vezes, para fazer um acolhimento, para tentar ajudar a pessoa a entender o que é que ela queria de fato da justiça, né? Mais ou menos um trabalho
de antes e depois de falar com o advogado, né? De ajudar a pessoa a oferecer um acolhimento. Uma das estagiárias dela contou que atendeu uma pessoa, atendeu uma adolescente. Essa adolescente estava buscando pensão alimentícia para o filho dela. Ela tinha tido uma gravidez não planejada e ela estava buscando pensão alimentícia para o filho dela, né? Então ela procurou a justiça para isso, para que fosse feito o direito do filho dela de receber essa pensão. E aí a estagiária perguntou para ela: mas como que foi quando você engravidou? Você planejou essa gravidez? Você queria engravidar? Ou foi um acidente? E aí ela respondeu o seguinte: ela falou, não, eu não planejei engravidar. Eu, eu e minha amiga, a gente foi no postinho de saúde e a gente pegou a pílula, só que a gente dividiu, cada uma tomou metade da cartela do anticoncepcional. Para nós, eu acredito que para mim e para vocês também deve ser, é óbvio que isso ia dar errado, né? Não tinha chance nenhuma de dar certo. Porque não é assim que o anticoncepcional funciona. Não tem como uma pessoa tomar metade da cartela e outra pessoa tomar metade. Você tem que tomar exatamente todos os dias. Senão ele não funciona. Mas a gente não pode supor que a pessoa que está indo buscar o anticoncepcional sabe disso, né? O profissional que atendeu essa adolescente no postinho de saúde e deu o anticoncepcional para ela, não explicou isso para ela. Porque se tivesse explicado, ela saberia que ela não podia dividir com a amiga, que a amiga dela tinha que pegar uma cartela para ela também. E olha a consequência disso a longo prazo. Ela sofreu uma mudança na vida toda dela, né? Ela tem um filho para cuidar agora, né? Por conta de uma informação que talvez o profissional que ofereceu essa medicação para ela achou que ela já tivesse. Então, o profissional também tem responsabilidade pela saúde do paciente. Não só, não que o profissional seja o único responsável, né? Mas os dois, o paciente e o profissional têm responsabilidade, assim como a sociedade, o lugar onde ele vive, né, as condições. Então, eu falei aí de saneamento básico. O saneamento básico é uma coisa que as prefeituras têm que oferecer, né? Rede de esgoto tem que oferecer. Todo mundo tem direito à moradia, segundo a nossa Constituição. Então, é responsabilidade também do Estado o adoecimento dessa pessoa que eu usei como exemplo. Então, faz sentido isso para vocês, essa responsabilidade compartilhada pela saúde do paciente? Se faz sentido, as ações que os profissionais podem adotar e que podem auxiliar que o paciente entenda dessa forma, né? Existem algumas posturas que os profissionais, tanto da enfermagem como de qualquer outra área da saúde, podem adotar, que podem auxiliar o paciente em entender essa noção de responsabilidade que é compartilhada. Algumas dessas ações são o profissional a assumir uma postura de que ele não sabe certas coisas, né? A gente deixa a nossa postura de especialista para assumir uma postura de curiosidade, para saber sobre o outro, uma postura de interesse pelo que o outro está falando. Porque aí não parece que é só você que sabe sobre o adoecimento. Ele também sabe. Nesse texto aqui, tem uma frase que eu cito em todos os lugares agora. Depois que eu li esse texto, eu passei a citar essa frase. Ela fala assim: você pode saber tudo de enfermagem. Eu posso saber tudo de psicologia. Não sei, mas posso saber tudo. Quem sabe tudo da história de vida do paciente é o paciente. Quem sabe tudo de onde ele mora, do que afeta ele,
de quais são as condições de vida dele, é ele. Então a gente tem que ouvi-lo com a mesma atenção que a gente ouve informações técnicas e científicas sobre saúde. Porque quem sabe disso é ele, da história dele. Outra ação, a postura de colaboração. É justamente o que eu acabei de falar, na qual o usuário é especialista em sua vida e o profissional o auxilia na construção da conversa e na busca de solução para problemas, posicionando o usuário como ativo. É isso que eu falei. O usuário do serviço ativo no processo de cuidado com a saúde dele mesmo. Então, ele vai dizer o que ele acha que ele precisa, como é que ele se sente em determinada situação, as perguntas mais óbvias, né? Ele já fez esse tratamento, como ele reagiu? Ouve o paciente. O foco no processo comunicacional, em que a interação é entendida como mais importante do que o conteúdo, até. Então, esse processo de comunicação, ele serve para estabelecer um vínculo com o paciente, para estabelecer uma relação de confiança do paciente com a unidade de saúde de referência dele, né? Que ele sabe, olha, tem uma enfermeira lá no postinho do meu bairro, tem uma enfermeira que ela é muito boa, ela é muito atenciosa, ela entende o que eu tô falando, então ele vai sentir confiança em buscar atendimento com você e buscar atendimento lá, muitas vezes, só pelo fato de que ele se sentiu ouvido, que ele se sentiu acolhido, né? E o nosso objetivo é que as pessoas façam prevenção em saúde também, né? Não só que elas vão buscar atendimento quando elas já estão doentes. A última dica, o último ponto, é uma postura de desconstrução e reconstrução, na qual o profissional incentiva a diversidade, convida outras descrições e perspectivas, a fim de expandir as possibilidades de compreender e de lidar com a situação. Então, eu estudei muitas coisas, eu sei muitas coisas sobre psicologia, mas eu tenho muito a aprender com a enfermagem. Eu tenho muito a aprender com o serviço social. Eu tenho muito a aprender com os outros profissionais que trabalham comigo e que têm perspectivas da doença, perspectivas do paciente diferentes da minha. Então, é essa abertura para o conhecimento diverso, né? Para reconstruir o que eu penso sobre, desconstruir conceitos que eu posso ver que não são tão coerentes assim quanto eu achava, e que ao longo da minha experiência eu vou entendendo eles. Então, são essas 4 posturas que um profissional pode adotar e que vão ajudar a construir essa noção de responsabilidade relacional, de responsabilidade que não é só do paciente, nem só do profissional de saúde. Vocês entenderam? Sim, professora. Então, esse é o conteúdo que cai na prova. O conteúdo que eu expliquei todo hoje. Os textos vocês já têm disponíveis lá. Caso falte algum, vocês me avisam que eu coloco o quanto antes. Se o vídeo da aula de hoje demorar um pouco para ficar disponível para vocês, a minha internet está um pouco difícil na hora de carregar os vídeos. Mas o quanto antes eu conseguir, ele vai estar lá, tá? Então, boa sorte para vocês, boa prova. Não precisa ficar preocupada, porque a prova não é difícil, principalmente nos moldes como ela vai acontecer. Normalmente, ela teria 10 questões. Eu sei que vocês fazem vocês fazem prova de outras disciplinas com mais do que 10, né? E essa vai ter só 8 questões para fazer durante o tempo da aula. Durante o horário de aula, então, na semana que vem, das 8 até as 9h30, na terça-feira, eu vou estar disponível nessa chamada
para tirar dúvida de vocês. Vou ficar online aqui o tempo inteiro da aula. Vocês, se quiserem, podem ir direto para o AVA para fazer a prova, não precisa me esperar, mas eu vou estar aqui disponível para tirar dúvidas. Não precisa me esperar, eu digo no sentido de eu falar, olha, gente, já pode começar a prova. Não. A partir do momento que a prova aparecer disponível para vocês, vocês podem começar a fazer, tá bom? E aí, eu estarei aqui para tirar dúvidas em relação às questões, não dúvidas em relação ao conteúdo, claro, tá bom? Vocês querem comentar mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta? Eu, que- eu Fala. queria fazer, só tirar a dúvida da questão minha que eu não concordei, para a senhora e saber sobre a análise do personagem lá, se a senhora vai lançar nota, não vai? Eu já O mandei IA2. para vocês. Não, Era a senhora mandou dizendo que está corrigido, que já tem o feedback, mas lá não aparece nada. Eu perguntei para as meninas. Você precisa baixar o arquivo e abrir Ah, os comentários. não tem nenhum comentário no meu. Não sei se eu não soube fazer, não prestei atenção. Eu perguntei no grupo aí, ninguém também respondeu que conseguiu. Do Leidiane. análise, né? Uhum. Análise do personagem. Você fez com a Vera? Eu fiz com a Vera, inclusive eu mandei sem o nome no dia e eu falei durante a aula para a senhora, a observação, que ela enviou pelo AVA dela e eu enviei pelo meu. Eu vou te mandar de novo o arquivo, então, se não tá aparecendo o comentário para você, porque eu tenho uma versão aqui que tem. Sim. Em relação ao nome, você me desculpa, mas é muito difícil de lembrar desse tipo de observação. Por isso Aham. que eu avisei que não tinha, mas aí, como eu vi que os dois eram exatamente iguais, então eu falei, Sim. bom, elas devem ter feito juntas, porque não é possível, né? É. Que fizeram do mesmo filme, mesmo texto, igualzinho, então é isso. Mas para todo mundo é para estar lá o feedback do estudo dirigido e da análise do filme. Um problema que muitos de vocês tiveram em relação à análise do filme foi: vocês não analisaram o filme, vocês fizeram um resumo, me contaram a história do filme, mas não tem relação nenhuma com o texto. E era esse o objetivo da atividade. Então, por isso, isso foi um problema nessa atividade. Então, precisava deixar clara qual era a relação da história do personagem que vocês escolheram para analisar com as características que ele tem. Então, você está me contando lá, o personagem fulano de tal é muito ativo, tem uma vida agitada, ele se casou 2 vezes, contando a história do paciente. Mas isso causou nele, é, como é que isso se relaciona com quem ele é, com a subjetividade dele? Era isso que eu estava procurando, certo? Então, algumas pessoas não conseguiram fazer essa relação. Além disso, outro comentário que eu posso fazer, aliás, outro comentário não, é um recado que eu preciso dar mesmo para vocês e mesmo para quem não está na chamada agora, verifiquem os e-mails de vocês, quem não recebeu o feedback. Se vocês não tiverem recebido esse feedback, vocês me mandam um e-mail falando, professora, não recebi minha nota dos IAs, porque já estão todos corrigidos e é para ter recebido, tá? Então, se tiver alguma coisa que não está aparecendo aí para vocês, vocês me avisam que eu tenho que verificar para enviar novamente. Qual que é a sua questão, Leidiane, que está... Vou abrir aqui. É a 4. 4, né? Uhum. Eu tirei do livro, tá na página 30, no final da página 30 que eu tirei a resposta. A senhora falou que colocou um site lá no comentário. Uhum. Porque apareceu nesse site mesmo. Não, mas aí tá no final da página 30. As características do conhecimento científico. Estou abrindo aqui. Sim.
Tá. Ah, é que ele tá no texto complementar, né? E tá no final da página 30 e início da 31. Eu fiz por aí, Aham. não foi pelo Sim, site. ele apareceu no site porque, como esse é um texto complementar, então ele é um texto que está disponível na internet, por isso que apareceu. Não Aham. é, não é o assunto do livro propriamente dito. É o assunto, né? Mas não foi a Tá no mesma autora. livro, né? Ela está citando outra. Mas não tem problema, tudo bem, eu estou revendo sua questão. Eu vou Só ter que essa adicionar, só. então eu vou ter que adicionar esse ponto à sua nota. Vou colocando aqui. Aí a senhora não esquece de mandar de novo para mim o feedback, porque não apareceu. Só apareceu o sobre o IA2, tá bom? Para mim ter a noção. Sim, eu já vou colocar agora. Sim, não, esse. Eu só tô abrindo a minha planilha aqui para poder colocar. Não é essa, eu abri errado, abri a do noturno. Acho que é essa aqui. Eu já anotei aqui da sua nota e já vou enviar o arquivo agora, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Meninas, então, obrigada pela presença, pela participação. Bons estudos para vocês. E semana que vem a gente se encontra. Tá bom?